Então aqui ele deu zerado, eu lembrei aqui de corrigir, porque na verdade se eu usar aqui a variável vContratações dentro da Calculate, eu modifico o contexto de análise e ele zera. Ele vai trazer o mesmo número de funcionários. Não é o correto a gente fazer. Então eu fiz aqui uma count rows dentro da Calculate e especifiquei a situação 7 aqui, só para a gente ter o nosso resultado esperado. E agora sim, ó, vou pegar as contratações e diminuir as demissões, vai ser o número de funcionários ativos que eu tenho no meu conjunto de dados. Dá um Enter aqui, e ele vai ter que mudar esse número para... E ele vai mudar esse número para 479 funcionários. Ok? Agora sim a gente já pode voltar lá para a cota, porque nós precisávamos do número de funcionários ativos para poder desenvolver a cota de PCDs. Então, como que nós vamos calcular? Nós vamos criar uma nova medida e a cota de PCDs ela é baseada no efetivo em um percentual. Então, nós vamos colocar aqui a cota PCDs e essa cota vai ser... Nós vamos usar uma função chamada switch. O que a switch faz? Ela me permite alternar entre vários cenários e, dependendo do resultado verdadeiro ou falso, atribuir um valor ou uma expressão. Então, nós vamos usar sempre o valor verdadeiro, tá? E aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a nossa variável de funcionários ativos e vamos verificar se essa variável, se essa medida, na verdade, né, é menor ou igual a um determinado número de funcionários, se for aplicar um percentual em cima dessa mesma medida funcionários ativos. Então, a primeira verificação que eu vou fazer é se ela é menor ou igual a 200. Se ela for menor ou igual a 200, eu vou pegar a medida funcionários ativos e multiplicar pelo percentual de 2%. Ok? Notem que aqui em cima a gente tem a sintaxe da expressão, da fórmula, da função DAX, olha. A gente consegue acompanhar em que passo a gente está. Então, a gente está no primeiro resultado. Agora eu vou para o segundo valor, Shift Enter. Se funcionários ativos for maior que 200, e aqui nós vamos usar o pipe para incluir o operador e, ou seja, tem que ser maior que 200 e menor ou igual a 500. Se ele for, que eu tenho que chamar também a medida, né? Que é o funcionários ativos. Se for menor ou igual a 500, eu vou aplicar um percentual de 0,03, equivalente a 3%. Também na medida funcionários ativos. Vamos para a terceira verificação. Eu vou dar um Ctrl C aqui para facilitar, a gente não ter que digitar isso de novo. Vai dar um erro que eu esqueci de segurar o Shift Enter. Então agora eu vou verificar se ele é maior que 500 e se ele é menor ou igual a 1000. Se ele estiver dentro dessa faixa, vai ser aplicado o percentual de 4%. Por último, se não for nenhuma dessas informações, eu quero que ele aplique o percentual de 5%. Então, vai ser funcionários ativos vezes 0,05%. Shift Enter, fecho o meu parêntese do meu switch. Ok? Então tá aí o nosso verificador da cota de PCDs. Vamos dar um Enter aqui e trazer para cá o nosso cartão para a gente checar se ele está calculando corretamente. Linha dupla, linha múltipla, né? Então eu teria aí 14 aprendizes como cota, dado o meu efetivo aqui de 479 funcionários. Dentro do nosso cálculo lá,
a faixa entre 200 e 500 funcionários é 3%. 3% de 479 dá 14,37. Vamos fazer a verificação aqui, ver se o cálculo está certo. Então, 479 vezes 0,03, 14,37 exatamente, ok? Próxima cota, aprendizes. Então vamos lá na cota dos aprendizes. A cota dos aprendizes ela é um pouquinho mais simples, mas vai exigir que nós saibamos quais os cargos vão entrar ou não na cota para cálculo do número de aprendizes a serem contratados, tá bom? A gente vai usar aqui a função calculate, a nossa medida. E nós vamos, na expressão, nós vamos chamar a medida funcionários ativos. E no filtro dessa expressão, nós vamos usar a verificação dos cargos que estão ou não preenchidos. E nós vamos usar a verificação aqui dos cargos que fazem ou não parte da base para aferição da cota de aprendizes, de contratação de aprendizes. Ok? Então nós vamos usar aqui uma função chamada not, que ela faz o quê? Ela vai verificar apenas o que não está contido, por assim dizer. E nós vamos pegar lá na decargos o cargo que não esteja dentro desses cargos que nós vamos apontar aqui. Eu vou pegar um cargo qualquer lá, vou botar o cargo 11, por exemplo. Ok? Opa, tem que fechar aqui as chaves. E depois fechar o parênteses da função not, tá bom? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os funcionários ativos, menos, not, aqueles cargos que estejam dentro dessa chave aqui. Aí depois você vai identificar aí no seu cenário, separar por vírgula aqui e colocar os outros cargos, tá bom? Beleza, se atender esse filtro, o que ele vai fazer? Eu vou multiplicar o meu funcionários ativos pela cota de 5%. A gente sabe que a contratação de aprendizes, a cota mínima é 5%, e é o que a maioria das empresas faz. Ninguém vai na cota máxima. Então, nós vamos usar esse percentual, o percentual de 5%. E aí nós vamos aqui multiplicar. Na verdade, já fechou aqui a nossa not. Nós vamos fechar aqui a nossa calculate. É o que? Vezes 0,05. Ok? Fechamos aqui a calculate. Vamos ver se ele calculou o percentual correto. Ficou com a grafia errada e vamos corrigir. Aqui é cota, né? Então, enter e mudar para aqui para cartão de linha múltipla. Ó, ficou com erro de sintaxe aqui. Faltou a gente fazer aqui fora da calculate. Aí, agora sim. Então ele está pegando aqui, deixa eu dar uma indentada aqui que vai ficar mais fácil a gente entender o que ele está fazendo. Então aqui eu tenho a calculate da expressão funcionários ativos, o filtro é uma negação, ou seja, não pode estar contido no código de cargo, não pode estar contido nesses números que eu especifiquei aqui. E aqui eu tenho aqui fica mais fácil a gente entender. Então ele está pegando os funcionários ativos e todos aqueles cargos que não estejam especificados aqui, ele considera como filtro, filtra esses cargos e multiplica pela cota de 0,5%, ok? Então é como se ele pegasse 479, diminuísse todos os cargos que estão especificados aqui e depois multiplicasse o funcionários ativo, ou 479 menos esse daqui, por 0,05, que daria 5%. Essa é a nossa cota de aprendiz, ok?
Ajeitar aqui o cartão. Vamos agora fazer a cota de técnico de segurança do trabalho.